Podeis assentar. Boa noite a todos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. É bom estarmos aqui nessa noite, numa reunião de empreendedores. Amém? É muito bom a gente aprender, crescer, entender um pouco como funciona o reino de Deus. Eu costumo falar, e eu vou tomar a liberdade de ficar bem à vontade, tá bom, gente? Eu quero ficar bem à vontade. O maior erro que a igreja cometeu foi ter feito do reino uma religião. O maior erro que a igreja cometeu foi ter feito do reino uma religião. A ideia de Deus nunca foi ficarmos em quatro paredes. A ideia de Deus sempre foi trazer os céus para a terra. A ideia de Deus nunca foi que nós vivêssemos para dentro. A ideia de Deus sempre foi que nós vivêssemos para fora. Quando Deus quis salvar o mundo, Ele não pegou um homem natural e fez espiritual. Quando Ele quis salvar o mundo, Ele pegou alguém espiritual e fez natural. E o verbo se fez carne. Então a verdadeira espiritualidade não é o tanto que eu entro para dentro, mas é o tanto que eu saio para fora. Se o Cristo que eu encontro no meu quarto não é visto quando eu saio dele, eu não me encontrei com Cristo, eu só me encontrei comigo mesmo. Então é importante que nós entendamos o que é o reino de Deus. Eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre o tema proposto de nós estarmos aqui. Eu quero falar um pouco com você sobre identidade e propósito. O que é identidade e o que é propósito, que muitas pessoas confundem identidade com propósito. Eu tenho 2 livros escritos, obviamente sobre identidade. Identidade e origem, conhecendo a sua identidade através da sua origem. Sua origem não é o seu passado. Sua origem não é o ventre da sua mãe, isso é o seu passado. Sua origem é em Deus. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A minha história não começou com a minha mãe. A minha história começou nele. Então, esse livro fala sobre origem, propósito, destino, tá? E aqui tem o segundo livro, amor ou carência. Por que que nós confundimos amor com carência? Amor não é o quanto eu preciso de alguém. O amor é o quanto eu tenho para derramar sobre a vida de alguém. Nos tempos modernos, eu te amo significa eu preciso de você. Você já viu alguém que diz que ama peixe? Não? Conhece alguém que diz que ama peixe? Eu amo tanto peixe. Você já viu alguém pescando um peixe, dando um beijo nele, falando eu te amo? E soltando peixe? Não. A gente diz eu amo peixe. Compra o peixe, pesca o peixe, mata o peixe, assa o peixe, cozinha o peixe, come o peixe e diz eu te amo. Ou seja, a gente não ama o peixe, a gente ama aquilo que ele nos proporciona. Não é assim que a gente está fazendo no nosso casamento? Não, vai ficar pior, pode ficar tranquilo, que não vai ficar só nisso. A minha ideia é gerar uma crise em você, para que você possa viver uma nova medida, uma nova realidade na sua vida. Então, esses 2 livros estão baseados naquilo que eu vou pregar um pouco nessa noite, tá? Se você quiser, você pode adquirir lá atrás, tá bom? Lá no final vai ter uma mesa com alguns livros, não trouxe muitos, mas eu tenho certeza que são livros que vão abençoar a sua Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia, vamos lá, a Bíblia é um livro com 66 livros, redundantemente falamos, ok? 66 livros. Quando nós olhamos para o primeiro livro, chamado Gênesis, e para o último livro, nós vemos semelhança. Por quê? Porque a Bíblia é um livro simétrico. A Bíblia é um livro que termina aonde ela começa. A Bíblia é um livro que termina aonde ela começa. Como assim? No princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Apocalipse criou novos céus e nova terra. No princípio começa com o casamento de Adão e Eva. Lá vai terminar com as bodas do Cordeiro. Então, o que é a Bíblia? É um livro simétrico, ele termina aonde começa. Sabe o que isso significa? Que Deus está dizendo,
vai terminar do jeito que eu comecei. O meu desejo, o meu propósito, a minha vontade será cumprida. Quando nós olhamos para a Bíblia, para o livro do Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, são os dois capítulos. Preste atenção no que eu vou falar. São dois capítulos perfeitos da Bíblia. Gênesis 1 e 2 são os dois capítulos perfeitos da Bíblia. E você pergunta, o restante não é? Sim, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu digo que Gênesis 1 e 2 são capítulos perfeitos, porque Gênesis 1 e 2 não tem pecado. Ok? No capítulo 3 em diante, entra o pecado, e aonde tem o pecado acabou a perfeição. Mas Gênesis 1 e 2 tem a maquete de Deus, tem o projeto de Deus, tem um plano original de Deus. Quando você olha para Gênesis 1 e 2, você entende o que está no coração de Deus. E faz muitos anos que eu estudo sobre Gênesis 1 e 2. Por quê? Porque ali está a maquete. Quando eu não entendo a origem, eu vou pensar que o trajeto me define. Quando eu não entendo como tudo começou, eu não descubro, eu não sei como eu poderia viver. Gênesis, eu quero começar lendo com vocês, Gênesis, capítulo 1, Gênesis 1, versículo 11, Gênesis 1, 11, vamos lá, nós vamos ser rápido, para esse assunto que nós estamos falando, exigiria muitas horas, mas nós vamos trabalhar de uma forma objetiva. Nós estamos muito felizes por poder estar aqui nessa noite, contribuindo com aquilo que o Senhor tem feito nessa casa, nesse ambiente. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 4, versículo 11. Disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, semente que esteja sobre a terra. E assim se foi. E disse Deus, com quem? Volta para mim o 11. E disse Deus, produza a terra. Com quem que Deus está falando? Opa, obrigado. Deus está falando com quem? Com a terra, versículo 12. E a terra respondeu, e a terra produziu erva. Ok? E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua. Deus falou com a terra, e a terra produziu. Deus não falou plantas, árvores frutíferas apareçam, não. Deus falou com a terra produza. E a terra produziu plantas, produziu árvores, frutos. Então, eu entendo um princípio aqui, que antes de Deus criar algo, primeiro Ele cria a fonte. Um princípio eterno de Deus. Deus nunca cria algo sem antes criar uma fonte para sustentar esse algo. Um amém desse, irmão, já vale R$1.000. Opa, está subindo. Escute, produza a terra. Deus não chamou planta, Deus falou com a terra. Então a terra é a fonte da planta. Estão comigo? Agora, onde é que a planta vive? Do que ela se alimenta? Você já viu alguma planta com depressão? Você já viu alguma planta depressiva? Por quê? Versículo, deixa eu ver, vamos ler o capítulo 1, versículo 24, coloca para mim 24, Gênesis 1, 24, e disse Deus, produza a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua. E assim, com quem que Deus está falando? Com a terra. Então a terra não produziu, não gerou apenas plantas, ela também
produziu animais. E onde é que os animais vivem? Na terra. Do que eles se alimentam? Na terra. Você vai ver isso no capítulo 1. No capítulo 2 você vai ver isso. Quando Deus quer planta, Ele fala com a terra. Quando Deus quer peixe, com quem que Ele falou? Não, Ele falou com a terra não, gente. Senão o peixe viveria na terra. Ele não seria simplesmente um peixe, ele seria um anfíbio. Quando Ele quis peixe, Ele falou com as águas, produza peixes. Então, a planta vive onde? Na terra. Tudo que ela precisa está onde? Na terra. A planta é feliz na terra. A planta é plena na terra. Quando Deus quis peixe, Ele falou com quem? Com as águas. E onde é que o peixe vive? Você já viu algum peixe com depressão na beira da lagoa? Você já viu algum plano de governo, meu lago, minha vida? Você já viu algum peixe depressivo porque não sabe nadar? Eu gosto que vocês fiquem rindo, depois a pancada vai vir. Por que o peixe vive bem? Porque ele tem uma religião? Se o peixe tivesse uma religião, qual seria? A religião da água. Se a planta tivesse uma religião, o Deus dela seria quem? A terra. Tudo que o peixe precisa está onde? Se um peixe sai da água, o que acontece com ele? Imagine um peixe revoltado, dizendo, eu não quero mais viver na água, agora eu vou viver na terra. O que aconteceria com ele? Ele morre. Porque o peixe na água, ele tem tudo que ele precisa. A planta na terra tem tudo que ela precisa. Por quê? A planta não tem terra, ela veio da terra. O peixe não tem água, ele veio da água. Não existe tecnologia tão avançada que seja, que faça os nadadores nadarem ou os mergulhadores viverem de uma forma tão perfeita como os peixes. O peixe sempre vai estar em vantagem. Por quê? Ele está na fonte. Dá para você entender? Então, você vê um princípio, você enxerga um princípio que quando Deus quer planta, Ele fala com a terra, e a terra produz a planta, e o que a planta precisa está na terra, porque antes dele criar algo primeiro, Ele cria a fonte, porque é a fonte que vai sustentar o algo que ela cria. Você deveria estar notando essas coisas. Quando Ele quer peixe, Ele não chama peixe, Ele fala com as águas. E as águas produzem peixe, e as águas são responsáveis por cuidar do peixe. Tudo que o peixe precisa está na água. Então Deus, no capítulo 1, no capítulo 2, Ele vai dizendo, haja, 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 haja. Eu quero que coloque para mim Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos. Opa, perceba que até agora ele estava falando no singular. Até agora ele estava dizendo terra produza. Agora ele está no plural. Ele está dizendo façamos. Por que façamos? Porque quando ele chega em você, quando ele chega em mim, ele faz uma reunião. Você já foi pauta de uma reunião antes de você existir? A gente pensa que reunião é coisa de empresa. O reino lida com reuniões, porque reuniões definem destino. Disse Deus, façamos um homem. Ele não fala com a terra. Ele fala com Ele mesmo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro ele define identidade, perceba? Primeiro ele define, façamos o homem à nossa imagem. Ele não fala com a terra. Sim, existe uma parte do homem que é terrena. Mas primeiro ele define
imagine, façamos, essa palavra fazer, significa no original, fazer a partir de algo que já existe. Fazer significa fazer de algo que já existe. Então, o primeiro homem estava sendo feito a partir de algo ou de alguém que já existia. E quem existia antes do primeiro homem? Deus. Então, o homem é feito a partir de Deus. O peixe vive bem na água. A planta vive bem. E por que o homem está vivendo mal? Versículo 27. E criou. Você viu que no 26 está dizendo façamos? Quando você lê de forma rápida, você acha que fazer e criar é a mesma coisa, são coisas distintas. No original, fazer é fazer a partir de algo que já existe. Criar, no original, significa criar do nada. Uma das palavras é asa, no hebraico, e outra é bara. Uma significa fazer a partir de algo que já existe. Então o homem foi feito a partir de algo que já existe e foi criado do nada. Por que ele foi criado do nada? Porque o homem, Deus pegou o pó da terra, modelou aquele boneco. Já leu isso na sua Bíblia? Então o corpo do homem foi criado, mas o espírito do homem foi feito. O espírito do homem saiu da onde? De Deus. E o corpo do homem foi criado da onde? Tudo que você come deveria vir da onde? Eu não vou falar que vem porque não vem. Tudo que você come deveria vir da onde? Da terra. Quando você fala de produtos naturais, significa que tipo de produto? Da terra, que não tem agrotóxico. Produtos que não são de laboratórios. O teu corpo veio da terra e ele deve se alimentar da onde? A roupa que você veste vem da onde? A comida, o arroz, o feijão. Quando Deus quis animais, ele falou com quem? Com a terra. Por isso que quando você come animais, não faz mal para o teu corpo. Porque veio na terra. Porque terra alimenta terra. Estão aqui comigo? Terra alimenta terra. Por que nós estamos nos destruindo? Porque estamos comendo produtos industrializados. O teu corpo é natural da terra. Se você comer terra, você vive bem. Vocês estão comigo? Não. Eu estou simplesmente trazendo um entendimento para que você entenda qual é a tua origem. Você não é o seu passado, você não é o lar que você foi criado, você não é a família que você teve. A tua história não começa com papai e mamãe. Você passou pelo ventre da tua mãe, pela vida do seu pai, e devemos honras a ele, mas eu não estou falando de passado, eu estou falando de origem. E a maioria das pessoas não sabe de onde veio. Se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Nós não estamos perdidos por não saber para onde estamos indo. Nós estamos perdidos por não saber de onde viemos. Nós não estamos perdidos por não conhecer destino. Nós estamos perdidos por não conhecer origem. Se eu não sei de onde vim. Se você olhar para Eclesiastes capítulo 12, versículo 9, vai dizer: e o corpo volta à terra como era, e o espírito volta a Deus. Se você pegar João 16, 28, João 16, 28 vai dizer: saí do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e volto. Ué, mas ele não nasceu de Maria? Ele não nasceu de Maria? Sim, mas ele está dizendo: eu passei por Maria, mas eu saí. Coloca para mim João 16, 28. Eu estou tentando fundamentar uma verdade que a igreja não conhece, ela não entende o que é identidade. Olha lá, João 16, saí do Pai, eu pensei que ele tinha saído de Maria. Maria foi um meio pela qual ele entrou no mundo. Quando você não conhece a sua origem, você faz do meio a sua origem. É que eu fui rejeitado no ventre da mamãe, mas foi planejado na eternidade.
eu não começo a minha história com a minha mãe. Eu honro ou eu honrei a minha mãe, mas a minha história começou. Porque senão você se define a partir do meio. O que ele falou com Jeremias? No ventre eu te conheci? É isso que diz Jeremias 1,5, não? O que é que diz lá? Vocês não sabem? Coloca para mim Jeremias 1,5. Eu posso ficar te dando Bíblia aqui até amanhã para você acreditar nisso. Olha o que diz. Quando? Antes que te formasse no ventre. A minha história com você não começou no ventre. Então para de dar desculpa sobre o seu passado, que eu planejei em você. Na origem eu tenho uma história sobre você. Eu tenho um projeto sobre a sua vida. Você pode acreditar que nasceu no lar errado, mas você não pode dizer que saiu da origem errada. Por quê? Porque você saiu de mim. Você saiu dele. A minha história não começa na terra. Eu não sou fruto de um anticoncepcional que falhou. Eu não sou fruto de uma tabelinha que falhou, de uma camisinha que estourou. Eu nasci por propósito e vontade de Deus. Então eu preciso entender de onde eu vim, para que eu possa entender quem eu sou. Às vezes nós não prosperamos, não é porque o negócio não vai bem, é porque nós estamos mal. Você sabia que uma empresa nunca fale? Pronto. Empresa não fale, quem fale é o empresário. Você não pode falir uma empresa se não falir o empresário. Antes da minha empresa tem o meu CPF. Dá para entender isso? A riqueza maior não está no CNPJ. A riqueza maior está no meu CPF. Por quê? Porque não é sobre o que eu tenho ou sobre o que eu faço. É sobre quem eu sou. Se todo o seu valor está no que você faz, o dia que você parar de fazer, você não tem valor nenhum. É por isso que tem gente que não consegue parar. Porque quando para não sabe quem é. É por isso que tem gente que não consegue tirar férias. Porque se tirar férias não consegue desfrutar. Por quê? Porque o seu nome é trabalho. E o seu sobrenome é hora extra. Tem gente que é parente de Marta, é movida no que faz. Dá para entender? Então, se o peixe sai da água, ele é água. O que sai da terra é terra, o que sai do Espírito de Deus é Espírito. Ele falou para Nicodemos no capítulo 3, o que é nascido do quê? Da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, ele estava falando com um teólogo, e o teólogo não conseguia entender. O que é nascido da carne é carne, meu filho. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Agora deixa eu te falar, de toda a criação de Deus, quem é que é mais problemática? De toda a criação, quem é a mais problemática? O homem. Porque você só vai causar um problema na natureza se você colocar a mão nela. Você só vai criar um problema nos mares se o homem colocar a mão nela. Porque se você não mexer com ele, por si só, ele vive muito bem. Se desenvolve muito bem. Agora, por que o homem é tão problemático? Porque ele não tem uma religião? Porque ele se desconectou da fonte. A igreja não é um meio de religião. A igreja é autorizada, legal, para reconectar o homem à sua fonte. A única autorizada, legalizada na terra para reconectar o homem é a igreja, porque a igreja é o útero de Deus. Tudo que ele vai fazer na terra, ele faz através da igreja. Dá para você entender? Então eu preciso entender com que matéria-prima eu fui feito. A minha identidade não está no que eu faço, ou não deveria estar no que eu faço. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Você não é empresário, você está empresário. Você não é advogado, você está advogado. Por quê? Porque uma coisa é identidade. A palavra identidade, na sua etimologia, vem de idem, igual.
O que é identidade é igual. Quando você fala idem, você está falando igual. Igual. Idem. Identidade é igual a quem você é. Se você olhar para 1 João capítulo 4, versículo 17, você vai ver que assim como ele é, também nós somos neste mundo. Eu não estou criando um monte de coisa da minha cabeça, estou te dando muitos versículos. Então, Deus faz o homem a partir dele. Deus modela aquele boneco e ele sopra nas narinas. E uma parte dele entra naquele corpo. E agora existe uma extensão de Deus na terra. Existe uma expressão de Deus na terra. Eu estou falando sobre DNA. Eu não estou falando sobre adoração a homem. Esquece, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando sobre DNA. Sobre você entender que existe algo em você que te conecta por natureza a Deus. Eu vim dele, sem ele eu não consigo viver. É por isso que Atos 17, 28 vai dizer: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu só vivo nele, eu só me movo nele e eu só existo nele. Se eu não estou nele, eu não vivo, eu não me movo, eu não existo. Essa é a realidade. Olha, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Você só pode viver nele, só pode se mover nele e só pode existir nele. Não é sobre uma religião, é sobre uma reconexão. É sobre estar reconectado. É como se você pegasse um peixe e voltasse ele para a água. É como se você pegasse uma planta. Escute, você já estudou sobre os bonsais? Já teve curiosidade? Tem gente que pensa que bonsai são plantas anãs. São plantas que não crescem. Da onde você tirou isso? Bonsai não são plantas anãs. Bonsais são plantas dentro de vaso, que se você tirar ela do vaso, ela cresce. A gente só precisa tirar o homem do sistema e da religião. Se a gente tirar ele da religião, ele cresce. Se a gente tirar ele do sistema, ele cresce. Nós precisamos tirar as pessoas de uma mentalidade errada. Por quê? Porque Deus, coloca para mim Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. Eu gosto disso. E Deus os abençoou. Ei, bênção é estado de natureza. O que é que o homem tinha feito para ser abençoado? Nada. O homem passou a buscar a bênção depois que ele caiu através do pecado de Gênesis 3. E Deus os abençoou. Pronto, agora você é abençoado. E Deus o abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Pronto, agora que eu te fiz a minha imagem e semelhança, agora eu coloquei você na terra, agora eu vou revelar o teu propósito para governo, para domínio, para frutificar. Nós estamos aqui para governo, nós estamos aqui para expandir o reino dos céus. Nós não estamos aqui para uma religião, nós estamos aqui para trazer os céus para a terra. Quando a Bíblia diz que venha o teu reino e seja feito na terra como é feito nos céus. Se eu não sei como é feito lá, eu não sei como fazer aqui. Por que Jesus disse: eu só faço o que eu vejo, não o que eu vi. Se ele falasse: eu só faço o que eu vi, nós poderíamos pensar, está no passado. Mas ele está dizendo: eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. Por quê? Porque ele estava aqui e estava lá. Ele estava lá e estava aqui. E você está onde? Eu estou aqui, tem certeza? Efésios capítulo 2, versículo 6, diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões
Você está lá ou está aqui? Jesus disse, eu vou preparar lugar, mas Ele também disse, eu estarei convosco todos os dias. Ele falou que ia, mas falou que ia ficar. Ele foi ou ficou? Pastor, que coisa de doida essa conversa. Ele foi, mas Ele ficou. Você está lá através dEle, e Ele está aqui através de você. Como é que você está lá através dele? Como é que ele está aqui através de você? Um dos pais da igreja, Agostinho, ele disse, sem Deus não podemos, sem nós ele não irá. Deus está entrelaçado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu estou nele e Ele está em mim. Aonde Ele está, eu estou. E aonde eu estou, Ele está. Sabe como é que isso funciona? É que eu era café e Ele era leite. Nós éramos dois elementos, mas agora nós nos misturamos e agora nós somos café com leite. Você já tentou separar o café do leite depois que misturou? Nós somos inseparáveis. Eu vivo nele, ele vive em mim. Oh, lá eu estou. Ei! Nós estamos assentados com ele, mas ele está aqui conosco. Quando você entende que você é uma expressão, que você é uma extensão, a tua vida passa a se mover de uma forma mais poderosa, mais relevante. Você não vai acordar dizendo, ó céus, ó dia, ó azar. O que está acontecendo? Ei, quando você entende que você carrega o DNA de Deus, você começa a fazer a diferença na terra. Você começa a entender quem você é e que você está aqui para fazer a diferença. Sabe esse anel? Ele é feito de ouro. Deve ter mulheres aqui com brincos de ouro, com correntes de ouro. Ou seja, se nós fôssemos definir qual é a identidade desse anel, qual seria? Vocês entenderam o que eu falei até agora? Qual é a identidade disso aqui? Ouro. Ouro. Se você tem uma corrente de ouro, qual a diferença do DNA do meu anel para a sua? É ouro. Agora, por mais que isso daqui seja ouro, o propósito desse ouro foi definido como uma aliança. Então, aliança não é identidade. Aliança é propósito. E a corrente que você tem, ela é feita do mesmo material. Mas ela tem a mesma identidade. Porque é feito com a mesma matéria-prima. Você pode gostar do meu anel ou não. Eu posso gostar da tua corrente ou não. Eu posso achar bonito, você pode achar feia. Escute, independente se você acha bonito ou não, isso não tira o valor da matéria-prima. Nós podemos valorizar ou depreciar pessoas pela aparência, por beleza ou não, mas isso não tira o valor da matéria-prima. Cada ser humano é ou foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não tem ninguém melhor do que você, da mesma forma que você não é melhor do que ninguém. Dá para você entender isso? Então eu não posso confundir propósito com identidade. Identidade é matéria-prima com qual ele foi feito. Ele foi feito de ouro, então a sua identidade é ouro. Agora, propósito é para quê ou por quê que existe. Tudo que Deus criou tem um propósito. Tudo que Deus criou tem um propósito. O fato de você não saber qual é o seu propósito não significa que você não o tem. A ignorância não anula o propósito, só impede você de manifestar. A maioria das pessoas, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, vamos passar por aqui, sem nunca ter descoberto por que nós nascemos. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu estou indo? Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu estou indo? Essas são as perguntas mais importantes da vida que o ser humano não descobriu. Eu demorei anos para me entender quem eu sou. O meu pai era alcoólatra, a minha mãe era espírita, eu fui criado no espiritismo, eu pedi comida na rua, eu fui morar numa casa de alvenaria quando eu casei com 20 anos de idade. Eu sou fruto de uma família
de 3 irmãos, eu sou o filho do meio. E o filho do meio, eu gosto de chamar que o filho do meio é o NEM. O que é o NEM? Ele nem é o primogênito e ele nem é o caçula. Tem algum NEM aqui? Tem um monte de NEM aqui, vocês sabem o que eu estou falando. A gente nem é o paparicado, nem é o NEM, nem é uma coisa nem outra. Tem um monte de NEM aqui. Você sabe o que é ouvir o teu pai ou a tua mãe falando, olha, dos meus 3 filhos, o Ricardo, é o que eu mais me preocupo, ele não vai dar coisa boa. Escute, mas não foram eles que me fizeram. Eles foram o meio pelo qual eu nasci. Mas a minha história começou lá. Dá para você entender? Nossa, pastor, o seu pai falou isso, eles não conheciam Deus. Era um copo vazio, e um copo vazio não tem nada para derramar sobre o outro. Você não pode dar o que você não recebeu. Eles não conheciam a Deus, mas antes de morrer, entregaram a sua vida a Jesus. É para você entender. O problema é que a gente está preso à palavra do papai, à palavra da mamãe, ao que o açougueiro, o que o padeiro, o que o enfermeiro falou. Escute, a terra não te define. O que deveria te definir é os céus. O que Deus diz a seu respeito. O que Deus diz a teu respeito é o que deveria fazer a diferença. Não é o que você está passando. Você pode apenas estar passando por uma estação ruim na tua vida. A estação vai passar. Amém? A estação vai passar. Nós estamos entrando na primavera, não entramos ainda não, né? Quando? 22? Nós ainda estamos no inverno. Se você passar debaixo de um abacateiro, debaixo de uma mangueira, ela não tem manga nesse período. Mas ela não deixou de ser mangueira. Porque ela não tem fruto. Ela só não está na estação dela. Você não deixa de ser quem você é porque não está prosperando. Porque não está tendo recurso. Você só não está na tua estação. Mas a tua estação vai chegar. A tua história, escute. Só que eu só consigo lidar com isso quando eu estou resolvido em quem eu sou. Se eu entendo que Deus não erra, eu entendo que eu não sou um erro. Se eu entendo que Deus não se engana, eu não sou o engano. O que eu sou? Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. E eu posso o que Ele diz que eu posso. Dá para você entender? Essa é a realidade de quem você é. Agora, qual o propósito? Tudo que Deus criou. Esses minutos finais para a gente encerrar falando de propósito. O que é propósito? Propósito, a palavra original propósito significa motivo, razão. Pelo quê ou por quê algo ou alguém foi criado. Tudo que existe para um propósito. Tudo que existe para um propósito. Todo propósito tem a função de resolver um problema. Isso daqui é uma garrafa? Se eu perguntasse para você qual é a identidade dessa garrafa. Opa, que bom que vocês, pelo menos, identidade vocês entenderam? Agora, qual o propósito dessa garrafa? Colocar água. Preste atenção, a identidade dela é plástico. O propósito dela é armazenar água. Só que o plástico só faz garrafa, não. Faz copo também. Faz objetos. Faz vasilhas, não faz? Preste atenção. Todo propósito visa resolver um problema. Todo produto precisa resolver um problema. Todo produto dentro de uma empresa deve ter como propósito resolver um problema. Dá para entender isso? Se o meu produto não resolve um problema, esse produto vai ser um fracasso. Tudo que existe para a solução de um problema. Não existe nada que tenha sido criado que não resolva um problema. Um óculos resolve um problema, sim ou não? Resolve. Tudo resolve um problema. Tudo que existe na terra resolve um problema.
Tudo que Deus criou para a solução de um problema. Por mais que nós desconheçamos, para que existe isso? Você pode não saber por que existe, mas ele tem um propósito. Cada detalhe no seu corpo tem um propósito. Então, o que é propósito? O motivo, a razão, por que algo ou alguém foi criado? E qual o problema de eu definir identidade com propósito? No meu caso, que sou ou estou pastor, imagine que a minha igreja está bombando, crescendo, avançando, se multiplicando. Eu sou conhecido como um pastor de sucesso. A minha igreja está bombando, está crescendo, está avançando. Eu sou um pastor de sucesso porque os meus resultados estão avançando. Mas vamos pensar o contrário. A minha igreja sofreu um racha, um monte de gente foi embora, eu estou passando por um momento difícil. Agora eu sou um pastor fracassado. Por que eu defini sucesso e fracasso? Porque eu me defini no resultado e na falta dele. Nunca faça de um estado de estar um estado de ser. Nunca faça de um estado de estar um estado de ser. Eu estou passando por um momento ruim, mas eu não sou isso. Não defina o seu estado de estar como um estado de ser. Você pode estar passando por um momento difícil, mas você não é um fracasso. E por que o senhor acha que eu não sou? Porque Deus não faz fracasso. O problema é que eu estou olhando para o que passou na minha direita, passou a 1000, o outro passou a 1000, e eu falo, porque sou eu sou um fracasso. Não! Você não pode definir quem você é por aquilo que você está passando, porque o que você está passando, redundantemente falando, vai passar. Oh, meu Deus, vai passar. Só que aqui dentro tem um DNA, aqui dentro tem uma natureza, aqui dentro tem uma gana, tem um anseio da vida de Deus dentro de mim. Eu não nasci. Não, o importante é competir. Que conversa fiada. O importante é ganhar. Eu tenho um amigo empresário que ele diz: esse negócio de correr atrás, quem corre atrás já está em segundo lugar. Vamos correr atrás, eu quero correr na frente. Vamos correr atrás, eu vou correr atrás. Não, eu quero sair na frente. Quando a minha filha tem 25 anos, casou, quando ela era pequena eu ia jogar Uno com ela, não deixava ela ganhar uma. Minha esposa dizia, deixa a menina ganhar. Eu falei, a vida não vai deixá-la ganhar, ela vai precisar aprender. Eu não quero competir, irmão. Quando eu vou fazer uma meia maratona, quando eu vou fazer uma São Silvestre, quando eu vou correr uma Duque de Caxias, eu sei que eu não vou chegar em primeiro, mas eu vejo quem está na minha frente e falo, aquele ali eu vou ganhar dele. Eu preciso de uma motivação para vencer alguém, mas eu não vou perder para todo mundo, não. Quando eu fiz a minha primeira São Silvestre, tinha 20 mil atletas. Eu cheguei em 5 mil e poucos lugares. Alguém falou, nossa, você chegou em 5 mil. Eu falei, não, eu ganhei de 15 mil. Eu ganhei. Sabe por quê que você tem uma gana para vencer? Porque a tua fonte nunca perdeu. A tua fonte nunca perdeu. Você sabe por que a gente não aceita a morte? Morreu com 90 anos. A gente diz, foi tão novo. Foi sim, se for irmão de Matusalém, foi novo. Foi tão novo. Porque a morte não faz parte da nossa fonte, porque a nossa fonte não morre. Por isso que a morte nunca vai ser aceita por nós. Por que você tem essas características? Por que todo mundo anseia pela felicidade? Porque a tua fonte é feliz. Qual é o problema do nosso inimigo conosco? Qual é o problema do diabo com você? Vou te explicar. É que você foi feito. O diabo foi criado.
Ei, todos os anjos são criação de Deus. Nenhum deles foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você ainda não entendeu? O problema é quando o diabo olha para você, sabe de quem que ele lembra? Do teu pai. E ele diz, como eu não posso pegar o pai dele, eu vou tentar pegar o filho. Mas como ele não pode pegar você, escute, ele vai tentar enganar você, dizer que você é um erro, que você é um engano, que você é um fracasso. Enquanto você não descobrir quem você é, a sua vida não fará sentido. Enquanto nós não entendermos que estamos aqui para cumprir um propósito. A vida revela um propósito. Eu não sei quantos anos você tem, mas se você ainda está embaçando o espelho, é porque você está respirando. E se você está respirando, é porque ele não terminou com você. Ainda existe um propósito na sua vida. Quando ele criou você, ele fez você a imagem e semelhança, mas ele colocou dentro de você um propósito. E propósito não é simplesmente o motivo pelo qual eu nasci. Propósito é o motivo pelo qual eu vou morrer. Dá para entender? Quando você descobre pelo que nasceu, você descobre pelo que vai morrer. Por quê? Propósito não muda, ele amplia. O que é propósito? Pastor, propósito é o que dá dinheiro. Não, isso é profissão. Eu não tenho tempo para falar a diferença entre profissão e vocação. Que o homem só passou a ter profissão depois que ele caiu da vocação. O senhor está falando contra o dinheiro? Não. Eu estou falando que dinheiro é recompensa e não alvo. Dá para entender isso? Dinheiro é recompensa de problemas resolvidos. Pequenos problemas, pequenas recompensas. Médios problemas, médias recompensas. Grandes problemas. Mas a gente está querendo grandes recursos sem grandes. Na verdade eu não queria nem problema, então vai viver de Bolsa Família. Se tudo que existe resolve um problema, eu quero saber qual é o problema que você foi criado para resolver. Mas a religião, o sistema, colocou na nossa cabeça para a gente não gostar do problema. Eu não gosto de problema, pastor. Quando prenderam Jesus, Pedro tirou a espada e na verdade ele quis cortar a cabeça. Porque ele não fez assim, faça assim, soldado. Ele pegou a espada e fez assim, ó. O cara baixou, só arrancou a orelha. Você já leu isso? Está em João. Jesus falou, Pedro, meu filho, você me dá trabalho demais, menino. Pegou a orelha, colocou de volta e disse, olha as frases, cara, Jesus disse, Pedro, você acha que se eu quisesse, eu gosto disso, cara. Você acha que se eu quisesse, eu não rogaria ao meu Pai e ele enviaria legiões de anjos? Mas Pedro, se eu quisesse, mas como é que eu vou cumprir o propósito se eu fizer isso? É por isso que ele diz em João capítulo 10, a minha vida ninguém tira. Eu dou. Imagine Jesus lá no Monte Caveira. E a morte do outro lado dizendo assim. Jesus dizia. Meia hora. A morte diz. Enquanto ele não disse, tetelestai. Enquanto ele não disse, terminei. Você não foi criado para morrer. Você foi criado para terminar. Porque Deus colocou um projeto. Salmo 139 diz, todos os nossos dias foram escritos e determinados. Quando nenhum deles ainda existia. Ele não terminou com você ainda. Ele não terminou
com você ainda. Você só precisa descobrir quem você é. Como é que eu descubro quem eu sou? Se relaciona com quem te fez. O problema é que no plano original, oração é o meio de se relacionar com a fonte. Após a queda, a religião fez a gente se tornar pedinte. Eu não estou dizendo que nós não podemos colocar as nossas petições diante do Senhor. Coloque, é bíblico. Mas escute. Lucas 15:31, filho, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Ele te mandou abrir uma empresa. Ele sustenta. Ele te mandou abrir uma escola. Ele sustenta. Ele deu esse prédio. Ele paga. Eu não estou dizendo que nós não podemos nos envolver com isso. Dá para entender? Mas a conta que Ele manda você fazer, Ele paga. A conta que você faz, paga você. A pergunta é, Ele mandou fazer essa conta? Essa risada é triste. O que é a identidade? É a matéria-prima com qual eu fui feito. O que é propósito? É a razão, é o motivo pela qual eu estou aqui. Quando você entende a sua identidade, você descobre o valor que você tem. Quando você entende o propósito, você sabe aonde vai dedicar a sua vida. Lembra quando o homem pecou? Só para a gente entender um minuto sobre profissão e vocação. Lembra quando o homem pecou? Veio toda a sentença. E Deus disse, a partir de hoje você vai comer do quê? Do suor? Estão comigo? Está na Bíblia isso? Não. Ele ainda estava no jardim, sim ou não? No jardim Deus disse, você vai comer do suor do seu rosto. Na hora que o homem passa a comer do suor do seu rosto, ele perde a sua vocação. Ele passa a viver de profissão. Por quê? Já que eu vou comer do que eu faço. Porque antes ele não comia do que fazia. Ele comia do que Deus dava para ele. Mas o fato dele comer do que Deus dava para ele, não significa que ele não tinha trabalho. É que o trabalho não o sustentava. Dá para entender isso? Você vive de mim, mas você vai cumprir um propósito. E o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar. A palavra cultivo não vem só de agricultura. A palavra cultivo vem de cultura, vem de culto. O trabalho do homem era o seu culto a Deus. E agora que o homem passa a comer daquilo que ele passa a fazer, o que ele passa a decidir? Eu vou fazer isso que dá mais dinheiro. Eu vou fazer aquilo que dá mais dinheiro. Ou seja, ele vive infeliz, fazendo o que não gosta, para ganhar dinheiro. Você já foi a algum médico que não olhou na tua cara? Ele não é vocacionado, é só uma profissão. Você já foi numa repartição pública que não te atenderam bem? É porque aquelas pessoas não foram vocacionadas. Você ama o que faz? Se você não ama o que faz, você está usando alguém para ganhar dinheiro. E até para cuidar de bicho você precisa amar. Então no jardim do Éden, o homem deixou de ter vocação e passou a ter profissão. Milhares de anos depois, Jesus estava no Getsêmani. Lembra do jardim do Éden? Jardim do Getsêmani. No jardim do Éden, quando o homem peca, ele passa a comer do suor do seu rosto. Lá no Getsêmani, o suor de Jesus se transforma em sangue. Quando você estuda sobre suor na Bíblia, você entende que suor é sinônimo de maldição. Se o suor é sinônimo de maldição, por que Jesus suou se ele não tinha maldição? E o seu suor se transformou em sangue. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou remindo a tua maldição de comer do suor do seu rosto, para te trazer de volta para a tua vocação.
Eu te criei para fazer algo para mim. Eu te criei para cuidar de pessoas. Eu te criei para isso. Faça isso e eu vou te remunerar. Faça isso e os teus negócios vão crescer. Faça isso, porque no Éden eu me tornei maldito, mas lá no Getsemane eu saí da maldição de comer do suor do meu rosto. Não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Quem tem propósito não tem problema com dinheiro. Quem tem propósito não tem problema com dinheiro. Nós começamos uma igreja em Alphaville há 2 anos e meio. Em Alphaville, se você der bom dia, eles cobram. Irmãos, olha lá, Alphaville, tudo é potencializado, literalmente tudo. Nós começamos sem nada. Começamos na casa da Thalita e do César, irmão. Eram moradores, nasceram aqui, né? Criados aqui em Santo André, teve empresa aqui até um tempo, e hoje estão com a gente. Começamos um trabalho na casa deles. 3 meses, a gente tinha 100 e poucas pessoas dentro daquela casa. E aí a gente começou a andar como nômade. Eu preciso terminar, estourei meu horário. Passamos a andar como nômade, íamos para um galpão, íamos para um auditório, ia para outro. Nunca um auditório em Alphaville, nunca um auditório cobrou R$1 nosso. Quando a gente conta para alguém, ninguém acredita. Dá para alugar esse auditório para nós? Não, pode usar aí de graça. 2 anos e meio. Só que quase 8 meses, sei lá quanto tempo a gente ficou de tenda em tenda, monta tabernáculo. Quanto? 9 meses. De 2 anos e meio, 9 meses, a gente montava a igreja e desmontava a igreja. Nós estamos num lugar tão lindo, irmãos. Essa semana passada o contador mandou para nós o relatório e falou: pastor, pago, a gente já investiu aqui mais de 2 milhões. Eu falei: quanto? Ele falou: mais de 2 milhões. Eu falei: de onde que veio esse dinheiro? Quando Ele manda você fazer, Ele paga. Se você está dentro do propósito, Ele é responsável por aquilo que Ele mandou você fazer. Eu não sei como estão os seus negócios, como está a sua empresa, mas Ele é responsável por aquilo que Ele manda você fazer. Talvez você entrou aqui quebrado, desanimado, frustrado, sem saber o que vai fazer. Estamos no começo de um mês e você não sabe o que vai fazer. Deixa eu te falar, Deus vai mudar a tua história. 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 Eu quero te convidar a estar de pé, por favor, por favor. Você precisa saber quem você é. Você precisa descobrir quem você é. Você não é mais um. Você não é qualquer um. Você é alguém importante. Você é alguém especial. Você é alguém que tem um propósito na vida. Você não é uma obra do acaso. Não importa se você nasceu numa casa que tem 10 filhos. Deus tem algo sobre você. Deus tem um propósito na tua vida. Feche teus olhos. Oh, meu Deus. Xandararabacandara. Te adoramos, Senhor. Sopra a vida neste lugar. Consciência de natureza, entendimento de propósito. Traga consciência de natureza, entendimento de propósito. Consciência de natureza, entendimento de propósito. Quem somos e o que estamos fazendo aqui. Quem somos e o que estamos fazendo aqui. Gera em nós consciência, Senhor, de natureza. A realidade da vida que nós portamos, que é a vida no próprio Deus. Nós temos o DNA dos céus, nós temos o DNA de Deus. Nós não estamos aqui perdidos. Nós não somos uma estatística do IBGE. Nós somos alguém, portadores da vida do Criador. Assim como a planta tem a terra como fonte, assim como o peixe tem as águas como fonte, Tu és a nossa fonte. Tu és a nossa fonte.
fonte, Tu és a nossa fonte. Quando você diz Abba, Abba não é apenas pai, Abba também é fonte. Abba, chama ele de Abba. Abba, Abba Pai, Abba Pai, minha fonte, meu paizinho, Ele é a tua fonte. Eu quero declarar, eu quero liberar, eu quero profetizar a tua história sendo mudada a partir de hoje, o teu entendimento sendo mudado a partir de hoje. Espírito Santo nos convence, Espírito Santo nos ensina, convence de quem nós somos, que nós não somos o nosso passado. O nosso passado talvez foi aquilo que nos deformou. Nós somos os teus filhos, nós somos a tua imagem, a tua semelhança. Nós carregamos o teu DNA, tu és a nossa vida, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. Que propósitos sejam ativados neste lugar. Talvez homens e mulheres que estão aqui sem sentido, desenvolvendo negócios que não têm feito sentido, que não têm trazido alegria. Eu declaro, Senhor, coragem, ousadia, para pegar o próximo retorno, soltar o que precisa soltar e assumir o propósito pela qual nasceu. Eu declaro, Senhor, pessoas que estão sendo impulsionadas. Tem pessoas aqui nessa noite que têm pensado em soltar isso há muito tempo, mas não teve coragem. Escute, é hora de você soltar, porque isso não é para você. Ele te criou para outra coisa. Tenha coragem de soltar. E o que é que vai ser? Vai ser o meu propósito se cumprindo na tua vida. Não tenha medo de soltar qualquer coisa para você voltar para o teu propósito. Solte o que for preciso, só não continue fazendo algo que não queima no teu coração, que não faz sentido para você. Espírito Santo, sopra a vida neste lugar. Eu declaro homens e mulheres curados, sarados. Eu declaro milagres acontecendo na área da saúde, no casamento. Eu declaro vidas sendo transformadas. Eu declaro que essa noite pessoas estão saindo daqui com bálsamo, com alegria, com gozo, com refrigério. Eu sinto no meu interior cadeias sendo quebradas, fortalezas sendo quebradas, jugos sendo arrancados. Erga tuas mãos aos céus. Eu já vou entregar o microfone. Espírito Santo, Riamandamandamazu. Sopra. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Diga para Ele: eu sou teu. Eu sou teu. Tu pode fazer conforme tu queres, Senhor. Tu pode fazer conforme tu queres. A minha vida é tua. Eu pertenço a ti. Eu sou teu. Eu sou teu. Solte o que for preciso soltar. Solte o que for preciso soltar. Mas volte para o teu propósito. Volte para aquilo que você foi criado. Não morra com isso. Você deve isso à sua geração. Não morra com isso. Não morra com esse livro, com essa canção. Não morra com esse produto dentro de você. Põe para fora. Tenha coragem de escrever. Como um irmão que teve coragem de gravar um clipe. Teve coragem de gravar uma canção e soltar. Se queima dentro de você, solta. A gente quer ver, a gente quer ler o teu livro. A gente quer conhecer os projetos que Deus colocou. O que Deus colocou em você. Você deve entregar à sua geração. O que Deus confiou a você, Ele confiou em você. Mas pertence a nós. Pertence a nós. Tudo que está em você pertence à sua geração. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Te amamos, Senhor. Te adoramos, Senhor.
Tu és tão lindo, Tu és tão digno, Senhor, exaltado. Oh, meu Deus. Tu és tão digno, Senhor, tão santo, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor.